aos que já se encontram no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Vamos dar início à nossa temática de hoje. É uma temática que envolve conceitos básicos. Como nós estamos estudando educação no campo, então nós vamos fazer uma revisão de todo o processo histórico até chegarmos nas principais problemáticas dessa temática. É uma temática bastante interessante, né, principalmente para aqueles que vão estudarem, que vão ser pesquisadores ou que vão atuarem também como docentes, né, nesse segmento aí de ensino. Eu vou fechar aqui a minha câmera, porque às vezes acaba dando oscilações aí no sistema de internet, então fica mais leve. Eu até coloquei, pessoal, no nosso AVA, a disponibilização da aula de hoje. Mas então, de prática, o que eu sugiro? Que sempre nós iniciemos essas aulas nesse período, né, nesse horário das 7h30. Acho que é um período bom, que dá um tempinho para vocês chegarem nas suas residências, fazer uma leitura prévia do material, né, e para a gente também não terminar muito tarde. Então, acho que é um horário bem interessante. Então, professor, pode falar. Só essa semana foi só esse texto aí, né? Só essa que o senhor colocou como material de apoio? Sim, não teve. Na aula passada, nós vimos o plano de ensino, né? Nós demos uma adentrada, exatamente para vocês conhecerem o que será exposto nessa disciplina. E aí, ao término desse primeiro conteúdo, aí eu passo uma pequena atividade que pode ser feita em grupo. Vocês podem fazer em grupo aí, de até 5 pessoas, tá, pessoal? Eu vou expandir um pouquinho. Eu vou colocar até 5 pessoas. Então, eu vou depois colocar o que será realmente pedido nessa atividade, tá bom? Vou passar isso depois para vocês. Então, ao término desse conteúdo, eu vou estar disponibilizando para vocês uma atividade. Mas antes disso, né, de dispor no nosso ambiente, eu vou estar explicando e expondo as considerações aqui. E aí, à medida que vocês sentirem necessidade de algumas considerações a mais, eu estou sempre à disposição. E a qualquer momento, vocês podem estar interrompendo a minha fala, ok? E sempre ao término da nossa aula, no máximo até 24 horas, eu disponho essa gravação para que vocês possam estar assistindo e revendo algumas considerações aí, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Nós vamos entrar nesse contexto aí de política, depois dar sequência a políticas públicas e políticas públicas educacionais, né? Todas, obviamente, obedecem à rede de política. Então, da política eu vou para políticas públicas e depois eu entro nas políticas públicas educacionais, afinelando o nosso intuito aí de saber. Então, a política ela é uma palavra de origem grega, cujo significado é politikó, e ela exprime essa condição de participação da pessoa, o próprio cidadão, livre das suas decisões e que eles possam opinar sobre os rumos da cidade, que nesse contexto é chamado de polis. Então, política significa a participação do povo dentro das decisões que vão beneficiar a cidade. Então, é interessante, veio de uma evolução grega, porque através dessa participação popular, eu vou considerar os anseios que essa população tem para propor melhorias dentro da cidade. Então, o próprio contexto da política, ela já deixa de fora o campo, exatamente porque essas decisões, quando foram criadas, foi exatamente na polis, né? Como a polis ela possui um aglomerado maior de pessoas, cidadãos presentes ali, então havia essa necessidade de governança. Então, ali foi que surgiu a questão da governança. Lógico, com a evolução, né, da sociedade em si, que criou-se o sustentáculo governamental, então a política está ligada aos poderes. Então, os poderes, eles constituem o que nós chamamos de política institucional. Então, a institucionalização permite criar o que nós chamamos de governança.
Então, essa governança, ela acaba absorvendo esse contexto da política institucional. Então, os poderes são constituídos pelo legislativo, onde são criadas e dadas as manutenções devidas à legislação. À medida que novos problemas e novas soluções são apresentadas, eu vou incorporando e vou fazendo essas alterações aí no legislativo. Temos o executivo, que é a força principal e ativa do governo, na hora que são aqueles que vão executar aquelas políticas, que são as definições de regras que vão beneficiar a cidade, beneficiar os cidadãos, os quais têm a sua participação garantida nesse cenário. E o judiciário, que vão julgar os extremos, ou seja, a não observância a essas normas. E tudo esse contexto é ligado ao que é urbano, né? Então o campo ele fica um pouco fora desse primeiro momento. Mas em um momento posterior, nós vamos conseguir fazer uma interseção, um cruzamento entre essas políticas, de maneira que o campo venha a ser incluso nesse contexto. Bem, a atividade humana, ela está totalmente relacionada ao exercício do poder, né, porque o poder constituído pelo legislativo, executivo e judiciário, ele converge realmente na atividade humana, porque são os humanos que fazem parte desse contexto institucional. Os humanos é que movem a sociedade, que controlam o governo e que fazem parte também do governo, que criam as políticas e que também são beneficiários dessas políticas. O Estado, essa questão da política, ela abrange o Estado e vai até além do Estado, porque o nosso Estado ele tem uma limitação territorial e institucional. Essa política, eu tenho que ter o que nós chamamos de políticas internacionais, nas quais vão lidar exatamente sobre o contexto de relacionamento entre unidades federativas distintas, tanto que recentemente até tem causado algumas perturbações, né, em relação à eleição nos Estados Unidos e o posicionamento do Brasil em relação a esses resultados. Então, isso tudo fazem parte de algo maior, que são as políticas internacionais. Aristóteles, né, ele definiu, né, essa questão do ser humano ser um animal político. E, na verdade, nós somos políticos, mesmo que nós deixamos de participar, de não votar, de não contribuir, isso também é uma decisão, porque a política é que vai refletir as ações governamentais que acabam afetando, querendo eu ou não. Então, nós somos pessoas políticas, sendo participativas ou não. Bem, já a questão das políticas públicas surgiu na Europa, né, vindo aí da tradição de estudos e pesquisas concentrados mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na ação do governo. Então, na Europa, ela surgiu num contexto de planejamento, de organização, a qual eu vou estudar mais a questão do papel do Estado, a sua institucionalização, ou seja, como que ele se forma, como que ele afeta a sociedade, como que ele pode ser constituído. Então, isso surgiu antes mesmo daquela ação, da ação das políticas públicas. Nos Estados Unidos, elas surgem como área de conhecimento e disciplina acadêmica, sem estabelecer base teórica sobre o papel do Estado. Então, esse estudo, ele já é o quê? Contrário ao que ocorreu na Europa. Ele já é centrado na ação dos governantes. Já no Brasil, a ideologia das políticas públicas, ela ganha visibilidade no pós-guerra, isso a Segunda Guerra Mundial, né? A partir das novas visões sobre o papel dos governos, como a adoção de políticas restritivas de gastos. Então, depois dessa questão da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí a questão de definição no Brasil das políticas públicas, exatamente para controlar, para gerir a estrutura financeira do Estado. Bem, no ponto de vista etimológico,
significa participação do povo nas decisões da cidade, do território. Ao longo da história, essa participação foi se constituindo de forma direta ou indireta. A forma direta são todos nós participarmos da decisão. Como o Estado é muito grande e fica realmente muito difícil, né? Imagine, todas as decisões tiverem a participação direta do povo, então isso acaba tendo um custo e uma estrutura burocrática muito ineficiente, exatamente pelas situações emergenciais, que exigem uma certa dinâmica e uma rapidez. Então, para isso, surge a questão da participação indireta, ou seja, eu vou eleger os meus representantes para tomarem decisões, para construírem legislações que me beneficiem. Bem, isso na teoria, né, pessoal? Na prática, a coisa é um pouco diferente. Mas, dentro desse contexto, algumas participações também ocorrem de forma direta, o que nós chamamos de plebiscito. Então, plebiscito é exatamente uma decisão direta da população. O último plebiscito que nós tivemos aí foi sobre a questão do armamento. Então, houve aquele plebiscito na qual cada pessoa, cada cidadão, membro do Estado, né, para fazer parte do Estado, você tem que ser um cidadão. Então, nós nos dirigimos para tomar essa decisão. Então, isso aí já é uma forma direta. O agente fundamental da política pública sempre foi o Estado. Ela surgiu exatamente porque o Estado, ele é a representação da institucionalização de um país. O Estado, ele tem esse encargo de representar uma nação, na qual todos nós fazemos parte. Então, segue algumas definições aí sobre políticas públicas, né, alguns estudiosos, né, pessoas que debatem, que estudam e que constroem essas definições. Obviamente, como a sociedade vai evoluindo, após tempos em tempos, novas considerações, novas variáveis são inclusas dentro dessa equação e acabam tendo uma evolução conceitual sobre a temática. Então, vamos pegar aí, por exemplo, Laswell, de 1958, ele define como política pública a questão do Estado responder às questões, ou seja, quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. Então, Dye já afirma que o governo escolhe fazer ou não fazer. Peter, soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através da delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. Já Lyne já afirma que políticas públicas é um conjunto específico de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Já Meld já afirma que é um campo dentro do estado da política que analisa o governo à luz das grandes definições e das questões públicas. Bem, então, assim, vamos pegar o conceito mais moderno, né, dentro do cunho histórico, que, segundo Sérgio Azevedo, política pública é tudo que o governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e também de suas omissões. Então, política pública ela é algo exclusiva do governo. Então, o governo ele vai fazer a formulação. Essa formulação é o quê? É a criação de uma política pública através da legislação. Porque o Estado ele só pode fazer algo que esteja imputado na Constituição. Então, dentro da legislação, o governo ele precisa de ter uma legislação que garanta a criação, a formulação de uma política pública. Depois disso, nós temos nós chamamos de deliberação, que é a aprovação, o consentimento do Estado para a execução daquela política pública. Depois vem a sua implementação através dos agentes públicos e o seu monitoramento. Então, a política pública ela vai estar ligada ao governo, mas também ela é praticada pela sociedade civil. Então, a sociedade civil, nós temos algumas organizações aí do tipo de sociedade civil que ela garante a continuidade ou até mesmo a execução de uma política pública.
A política ela também representa decisões diante do choque de interesses. Nós temos, por exemplo, interesses de empresário e, de outro lado, interesse da população, que nunca, algumas vezes, podem não convergir esses interesses. Então, a política pública ela tem um cunho maior, ela tem um papel maior do que os interesses individuais. Por exemplo, recentemente, aqui no município de Goiânia, nós tivemos uma expansão, né, de uma avenida chamada Leste-Oeste. Então, essa avenida Leste-Oeste, ela teve que passar por uma região que haviam propriedades, né, pessoas residentes ali, e aí o Estado, como ele tem sempre que olhar o bem da coletividade em contrapartida ao bem individual, ele acabou destituindo aquelas pessoas daquela região, né? Então, o governo ele vai fazer uma indenização do jeito que ele achar mais conveniente, as pessoas realmente são obrigadas a sair. Lógico, o governo ele tenta fazer o quê? Ele pegar áreas públicas, porque o ser humano ele acaba, quando ele vem por uma cidade, então, às vezes as condições financeiras acabam fazendo com que ele vá invadir terras do Estado. Então, como o Estado ele aproveita dessa situação, quando ele precisa de realizar algumas mudanças que acabam tendo que destituir essas pessoas de residirem ali, então o Estado acaba tendo que indenizá-las, mas no valor bem abaixo do que uma pessoa realmente que já adquire um terreno, que já adquire uma propriedade dentro da legalidade, né, dentro de um cartório, dentro desses mecanismos que o município possui. Então, o governo fez isso, ele desapropriou aquela região para fazer uma extensão da leste-oeste. Então, ele criou uma política pública para melhorar o tráfego, né, melhorar o movimentar do cidadão aqui no município de Goiânia. Então, assim, ele desdenhou, de acordo com o texto, uma política que permitiu organizacionar, né, alguns grupos da sociedade, que são os motoristas. Então, os motoristas, aqueles que trafegam nessas vias, que todos os dias têm que ir ao trabalho e muitas vezes se deparam com um congestionamento. Então, o governo ele criou uma política pública para melhorar esse cidadão. Agora, aqueles que residiam naquela região, para eles provavelmente ficou pior, que é uma região mais central, uma região mais próxima das benfeitorias que o município possui, eles acabaram tendo que residir em um momento aí, em regiões mais longínquas do que as que eles residiam. E aí o Estado ele tem o poder de polícia, né? Então a polícia, de uma forma opressiva, ela acaba fazendo, dentro do poder executivo, com que uma lei seja obedecida. Então, a priori da lei, da política pública, é beneficiar um público maior do que um público individual, tá? Então, seja dentro de um contexto econômico, dentro de um contexto étnico, de gênero, de cultura, de religião, independente disso, tá bom? Então, sempre vai haver grupos que vão ser mais favorecidos que outros. E o Estado, ele tem essa questão de definir e de tomar decisão diante desse choque de interesses. Dúvida, pessoal, até agora? Então, vamos prosseguir. Lembrando que vocês podem estar a qualquer momento comentando. Eu, algumas vezes, quando eu dou essa pequena pausa, eu vou aqui no chat para verificar se tem alguma postagem, né, porque quando você está apresentando, realmente não tem como você ver o que está escrito no chat. Mas sinta-se à vontade de comentar qualquer coisa, que eu volto, tá, em um momento anterior para estar refletindo as suas postagens. Bem, tipos de políticas públicas. Nós temos políticas redistributivas, distributivas e regulatórias. Então, as redistributivas, ela é uma política cuja finalidade é a redistribuição da renda de forma de recursos ou de financiamento de equipamentos e serviços públicos. Então, assim, como exemplo, nós temos a Bolsa Escola, Bolsa Universitária, Cesta Básica, Renda Cidadã, isenção de IPTU, taxas de energia, ou seja, são políticas públicas que tentam redistribuir as finanças
que o Estado acaba arrecadando através dos impostos e acaba privilegiando uma população mais carente. Uma política redistributiva que nós tivemos recentemente foi, né, aquele valor que o governo está distribuindo em momentos pandêmicos. Então, ele criou um mecanismo para distribuir R$600 para os chefes de família, né, para conseguirem se sustentar durante esse período pandêmico. Então, isso também foi uma forma de redistribuição de renda. As distributivas já são ações cotidianas e que todo e qualquer governo precisa fazer. Então, assim, o governo ele vai ofertar equipamentos e serviços de acordo com a demanda social, por pressão de grupos de interesse. Então, nós temos aí poda de árvores, reparos em creches, nas vias públicas, implementação de projetos ambientais, educacionais, efetuar a limpeza de um córrego, né, efetuar questão de investimentos estruturais, criação de praças, criação de vias. Então, isso aí está ligado ao quê? Serviços de acordo com a demanda social. Então, se há uma demanda social, por exemplo, de uma creche, né, então aí eu preciso de ter de uma política pública para a construção e manutenção daquela creche. Olha só, as principais diferenças entre as redistributivas e as distributivas é que, geralmente, as distributivas ela obedece a um conjunto de pessoas. Então, quando eu construo uma praça, aquilo ali se torna um bem público. Então, é uma forma do governo efetuar essas distribuições, mas não de uma forma individual, mas para uma forma coletiva. Quando eu crio redistributivas, já afeta diretamente o cidadão. Quando eu tenho uma bolsa escola, então eu vou estudar, eu como indivíduo, naquela instituição, porque eu consegui uma redistribuição governamental. Beleza? Então vamos seguir adiante. Bem, políticas públicas educacionais. As políticas públicas educacionais, então, ele já tem um contexto do seguinte: o que o governo faz ou deixa de fazer em educação? Então, né, quando eu digo que políticas públicas educacionais, elas convergem todas essas ações aqui que eu mencionei, né, as redistributivas e as distributivas, para o contexto educacional. Então, todos esses programas, seja a construção de uma escola, ou seja, o financiamento estudantil, até mesmo para estudar numa instituição privada, então isso já faz parte de políticas públicas também. E quando nós entramos na educação do campo, então aí já são o quê? Todas as políticas públicas educacionais focadas no campo. Então, nós temos aí, dentro desse contexto, né, as políticas públicas educacionais dizem respeito à educação escolar. Então, decisões do governo que incidem no ambiente escolar, elas refletem a ação, a execução, a formulação de uma política pública educacional. Então, alguns exemplos aí nós temos: construção de prédios, contratação de profissionais, seja docentes, seja da secretaria, sejam profissionais da saúde que vão fornecer esse amparo ao estudante, não só o amparo técnico, mas o amparo emocional, o amparo social, que ele possa estar adentrando na educação e aprendendo. Então, nós temos também políticas de formação docente, né, que estimulam com que o docente possa se qualificar, se capacitar, porque a priori é que, através de uma capacitação, através de uma valorização de uma carreira, o docente ele acaba produzindo mais, ele se sente mais motivado a ministrar suas aulas. Lógico, isso aí tudo são fruto de pesquisas, pessoal. Para mim afirmar algo, então eu preciso de ter um embasamento, um estudo científico que fez uma observação empírica dentro daquele contexto. Então, essa valorização profissional, ela acaba sendo repercutida através de uma política pública, o que resulta em uma melhor qualidade educacional para os alunos.
Bem, essa educação escolar moderna, massificada, ou seja, ela possui acesso a todos aqueles que a requerem, né, remota à segunda metade do século XIX. Então, foi a partir disso que tivemos essa questão da modernização escolar. Se você pegar o contexto histórico, nós estamos saindo ali de um contexto mais artesanal e entrando em um contexto industrial. Então, perceberam que o funcionário mais qualificado, com maior capacidade de entendimento, né, e de padronização, ele produzia mais. Então, isso acabou surgindo, fazendo com que surgisse a escola para aqueles menos afortunados, aqueles que não detinham de certo capital, né? Então, essas políticas educacionais passaram a surgir dali, de uma necessidade acompanhada pelo desenvolvimento e evolução do próprio capitalismo. Então, isso fez com que houvessem políticas públicas, porque o Estado, como o Estado, ele é um benfeitor de uma indústria, né, de um comércio forte, porque isso resulta em uma quantidade maior de impostos, então, para o governo é interessante ofertar essa capacitação, porque isso vai resultar em uma maior quantidade de impostos a serem colhidos. Então, essa política pública educacional ela se desenvolveu acompanhando o desenvolvimento do próprio capitalismo, né, chegando na era da globalização, resguardando o caráter mais reprodutivo. Haja vista a redução de recursos investidos nesse sistema, que essencialmente acontece nos países que implantam os ajustes neoliberais. Bem, o neoliberalismo, ele nada mais é do que uma categorização na qual o governo ele acaba se eximindo de grandes responsabilidades e acaba delegando isso às instituições privadas. Então, no governo neoliberal, a instituição privada é que acaba arcando com esses custos educacionais, porque, segundo o governo, elas serão as maiores beneficiadas. O capitalismo nada mais é do que o sistema político, econômico ligado a capital produtivo, bens econômicos e sua acumulação, ou seja, o capital, que é o dinheiro, ele é o principal motor de trocas dentro de um sistema capitalista. Os meios de produção, a distribuição, decisão, demanda, preço, investimento, compõem a totalidade da propriedade privada, né? Então, dentro do contexto neoliberal, o Estado ele acaba saindo, minimizando as suas ações e formulações dentro das políticas públicas e delegando isso às empresas. Porque, segundo essa política, as empresas elas são as mais beneficiadas. Bem, pegando esses conceitos aí, nós temos o que é propriedade privada, né? Consiste no sistema produtivo vinculado à propriedade individual. Então, aquilo que não é do Estado, aquilo que não é coletivo, ele é privado seu, você é o próprio detentor daquilo. Então, a ideia, dentro do regime capitalista, é o Estado ter pouca intervenção, né? Lucro é o principal objetivo capitalista, de resultado da acumulação de capital. Então, quanto mais recursos financeiros eu tenho, mais eu consigo trocar em mercadorias, em produtos e em serviços. Um exemplo disso é a China, que nessa crise pandêmica, ela acabou adquirindo grande parte aí da produtividade do cenário brasileiro. Então, a nossa soja, por exemplo, ela já foi vendida, né, até 2022. Então, dentro do mercado futuro, nós temos aí 2 anos pela frente sem soja. A soja já foi toda comercializada. Então, a China ela vem também adquirindo grandes prédios. Aqui em Goiânia, por exemplo, ela já adquiriu até um shopping inteiro. Uma empresa chinesa adquiriu um shopping inteiro, já montou uma grande loja chinesa lá dentro, e as arestas ela acabou alugando, que é o Banana Shop. Então, várias residências, prédios estão sendo adquiridos aí pela China, graças ao acúmulo de capital decorrente do crescimento decano, né? Um crescimento com mais de 2 dígitos, representando mais de 10% ao ano. Então, esse acúmulo de capital resultou na aquisição de diversas propriedades em todas as partes do mundo.
O capitalismo também ele tem essa divisão de classes, né? O proletariado, o capitalista. Nós temos aí o neoliberalismo, na qual teve um forte impacto sobre a educação, liberação do mercado, não intervenção do Estado nas relações econômicas e as reinversões da propriedade de investimentos públicos nas áreas sociais para as áreas produtivas. Então, o Estado ele acaba investindo mais nas áreas produtivas, criando parques temáticos, né? Nós temos, por exemplo, aqui Parque Industrial de Aparecida, Parque Industrial de Goiânia. Então, ali o governo oferece instalações, né, o loteamento, a pavimentação e, às vezes, até doações para que as empresas ali possam se instalar e que possam a produzir. E aí, nisso, eu retiro essa área, por exemplo, que eu poderia ter um cunho mais social, eu poderia construir ali unidades habitacionais, mas eu acabo convergindo essa área para as indústrias, acreditando que com a indústria eu vou conseguir empregar essas pessoas e essas pessoas vão por si só conseguir adquirir seus bens, seus imóveis. Então, o neoliberalismo ele faz isso, ele dá assistência à produtividade, ele vai focar na indústria, nos empresários, para que eles possam adquirir, acumular capital e também fazer o social através da contratação das pessoas. Então, as políticas educacionais, enquanto políticas sociais, perderam recursos dentro desse contexto neoliberal, o que muitas das vezes agrava também as condições do financiamento. Por quê? Porque tem áreas que elas acabam não resultando diretamente na produtividade. Então, isso, por exemplo, vamos pegar letras. Poucas indústrias contratam as pessoas da área de letras. E aí, se eu não crio instituições para fomentar essas áreas, quem vai fazer isso? A indústria não vai. A indústria ela vai precisar de quê? De engenheiros. Então, ela vai ofertar cursos dessa área. A indústria vai precisar de administradores. Então, dentro desse contexto, ela vai criar políticas privadas, educacionais, que vão beneficiá-la, não aquela que tem um contexto maior. Antropologia, por exemplo. Então, algumas ciências, elas acabam sendo prejudicadas dentro do neoliberalismo. Bem, então, alguma consideração até aqui, pessoal? Tudo ok? Bem, dentro do nosso contexto, eu vou então parar por aqui, tá? E aí nós vamos, na próxima aula, dar prosseguimento, né, dentro do contexto aí do Estado brasileiro, né, fazendo um amparato dentro dessas políticas educacionais, né, a partir dos anos 90, e ao término eu vou passar a atividade para que vocês possam estar efetivando. Tudo bem? Alguma dúvida até o prezado momento? Agora eu até consigo olhar aqui o chat. Tudo ok então, prezados? Olha só, beleza. Qualquer dúvida, né, vocês têm meu WhatsApp, né, e aí nós vamos prosseguir realmente nesse horário, tá? Não vou nem colocar mais isso lá no nosso AVA, só vou disponibilizar as nossas gravações desses nossos momentos ciclos. Tudo bem? Tudo. Então, a ideia é que na próxima aula eu finalizo esse primeiro tópico e já passo a atividade para que vocês possam estar fazendo. Beleza? Então, um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima aula. Até, professor. Até, professor. Até.